porque Jesus não vai abrir mão de nós em hipótese alguma. A visão aqui é que Jesus está alertando as ovelhas. E ele vai alertar dizendo: vocês fiquem atentas. Eu vou falar na minha linguagem, parafraseando ao que está escrito. Fiquem atentos, porque o salteador, ele não entra pela porta da frente, ele pula cerca, ele entra pelas laterais. Mas o bom pastor, está no capítulo 10 de João, ele entra pela porta da frente. O bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas, ele guarda no seu aprisco, e se for necessário, vai morrer por ela. E Jesus está dizendo: olha, vocês não se deixem levar pelos salteadores, porque eles vão vir e vão querer matar, roubar e destruir, ou seja, o ladrão. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ovelhas, fiquem atentas. E como vocês serão livres? Se ouvir a voz do seu pastor. Aí nós vamos ter a visão, vamos pensar na visão da ovelha. Na visão da ovelha, primeiro eu tenho que saber quem é o meu pastor. Se ele é o homem que, segundo a Bíblia, tem parâmetro para a minha vida: íntegro, marido de uma só mulher, não dá das cachaças, embora homem, talvez ele cometa falhas, mas a sua integridade não desabona a igreja nem as suas ovelhas. E que ele entrou pela porta da frente, e que chama as suas ovelhas pelo nome. Jesus vai dizer que quando esse pastor sai, as ovelhas o seguem. E quando ela ouve a voz do estranho, ela não vai. Por quê? Porque ela conhece a voz do seu pastor. Ela sabe quantos anos tem sido cuidada, guardada. E talvez algumas ovelhas pensam que está nesse aprisco, às vezes não ganha o abraço, mas quem é que vigia os lobos? Quem é que vigia o salteador, o ladrão? Então, se eu tenho direito a esse pastor, eu também tenho que ser a ovelha que ouve a voz do seu pastor. Aquela ovelha que entende que é Jesus que o direciona, e esse pastor homem que cuida de nós, chamado esse pastor da igreja, é aquele que já demonstrou dar a vida em favor das ovelhas, e que abriu mão da sua vida, dos seus direitos, conceitos, às vezes já sacrificou a sua família e outras coisas para favorecer, se dedicando à palavra, ao ensino, à oração, à intercessão. E a ovelha precisa perceber e ter entendimento a hora que o lobo está chegando. Por quê? Os salteadores, eles vêm, ele quer pegar a ovelha depois que está no aprisco. Ele não vai lá buscar no meio dos carrapichos. Ele não tira os carrapichos. Ele quer ela limpinha, com as lã limpinhas, branquinhas. O meu pastor, ele me ensinava, falava que é muito fácil entrar no aprisco e colher ovelha. Dura ir lá no meio do mato. Isso no sentido espiritual. Na guerra, nas batalhas espirituais, diuturnas, de pesadelos noturnos, de morder a sua língua, de mastigar a boca, de tanta tensão nervosa, de viver em batalhas, para trazer uma ovelha para dentro do aprisco.
ovelhas que viram as costas, ovelhas que voltam para as drogas, para as bebidas, que larga da mulher, que larga do marido, que adultera com a mulher, que adultera com o marido, que vive bebendo, que vive mentindo, usando drogas. Que são trabalhos que são lá no meio do mato, lá onde ninguém vê. Porque quando traz para dentro do aprisco, já passou o processo da cura, das batalhas, das intercessões. Aí vem o lobo, ele ataca, ele quer porque está pronta, e como ele não tem compromisso com ela, ele simplesmente ataca, ele dispersa, espalha e vai embora. Olha a dimensão. Jesus está falando com as suas ovelhas. Por quê? Porque o salteador, ele quer ganhar com isso. Ele não quer ter uma longevidade no seu ministério, ele quer ganhar. Em alguns casos ele quer estar acima da média, ele quer ganhar dinheiro, ele quer se favorecer das ovelhas. Mas o direito de ver quem é esse pastor são as ovelhas, porque o alerta já vem de Jesus. E o pastor tem que cuidar, ele tem que cuidar. Mas aqui entra uma coisa muito interessante de Martyn Lloyd-Jones. Quem são as ovelhas? Porque tem uma diferença. Se eu sou pastor e eu tenho obrigações, também como pastor eu tenho meus direitos. E como pastor de direito, o que eu tenho é que as minhas ovelhas ouçam a minha voz. Martyn Lloyd-Jones diz assim que as ovelhas verdadeiras são aquelas que não abandonam o aprisco e nunca esquecem o timbre da voz do seu pastor. Pode passar dias, passar anos, mas quando a ovelha ouve o timbre da voz do seu pastor, ela vai para perto dele, ela não corre, ela não foge, ela não se esconde, porque aí não é mais ovelha. Porque tem ovelhas que ela quer ser curada, outras fogem da cura. Umas querem estar no aprisco, outras querem estar longe do aprisco. Tem ovelhas que saem procurando pastores e perde a voz do seu pastor. A Bíblia diz que isso torna-se presa fácil. Porque a verdadeira ovelha, ela ouve e obedece a voz do seu pastor. E é interessante porque a ovelha não precisa apanhar. A ovelha não é disciplinada. Jesus diz assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para quê? Para dar vida e vida de abundância. A ovelha tem direito à vida de abundância, porque o pastor ministra sobre ela a palavra de vida. E quando ela ouve e pratica, é o alimento que a sustenta, que cuida e que a engorda e que a torna forte. Lembra quando eu preguei sobre Jacó aqui? Que ele colocava as varas de avelã e as ovelhas que ele entendia que era forte, e ela ia e ele colocava as varas, elas criavam ovelhas fortes. Porque as ovelhas que não entendem a voz do seu pastor são ovelhas doentes. Mas é o pastor que tem que cuidar. Mas deixa eu te falar uma coisa, aprendi isso com o pastor Wagner. Ele disse o seguinte: não adianta você querer empurrar uma ovelha. E eu tenho essa experiência porque eu ia muito numa fazenda onde o Dircineu tomava conta, e ele matava carneiros, ovelhas para vender.
E a ovelha não adianta você empurrar, porque ela pega e dobra, ela se deita em cima das pernas e não vai. Não adianta. Também não adianta arrastar, porque se você colocar a corda, ela vai amuar, né? Ela vai deitar em cima dos pés, não tem jeito de você arrastar. A ovelha anda pela voz do seu pastor. A ovelha não precisa ser amarrada, não arrastada, nem empurrada. É a voz do pastor, e ela ouve, e ela segue, e Deus guarda a sua vida. Essa é uma visão. O pastor olha para João 10 e fala: eu tenho que morrer por ela. Mas a ovelha ouve a voz do pastor e diz: eu vou seguir ele, ele é o meu pastor.